onde? Eita. Oxe, É a cigarra, pô. porra de cigarro? Tá fazendo o que aí, negócio de pai? Novo, porra. Eita, medo da bexiga. Bateu a cabeça, velho. Bateu essa cabeça ontem. Bateu essa cabeça. Foi o quê, pô? Eita, minha, tá falando que é negócio de pai, pô. Isso no negócio ali, ah. Hoje tá aí doido, hein? Foi a cigarra, pô. Juntar a cigarra. Gritar bexiga, cigarra Cigarra? deu. Porra, Tá gritando, minha, tá fazendo o que aqui? Negócio de pai, pô. Só vai vir, né, porra? Medo da bexiga foi esse, Matheus. Coração, porra. É, é medroso demais, bicho. Tem que engolir isso que